Olá pessoal, hoje a gente vai estar resolvendo aqui as últimas questões da parte de diferença de potencial. Então olha só, a questão número 1 falava o seguinte, ó, diferença de potencial elétrico ou DDP é sinônimo de? Então olha só, ele dava as alternativas lá, ó, é resistência elétrica, é voltagem, é corrente elétrica ou é potência elétrica? Bom, nós vimos nas aulas que quando eu falo de diferença de potencial elétrico ou a sigla, né, DDP, eu estou falando da voltagem, né, que é a diferença entre um potencial e outro em uma região qualquer do espaço, que é o mesmo significado daquela voltagem que a gente tem, por exemplo, aí nos equipamentos, nas tomadas, baterias, né? Então, voltagem é a mesma coisa que diferença de potencial elétrico. Questão número 2. Com base na figura a seguir, qual o valor da voltagem entre os pontos D e A? Então, olha só, a imagem a seguir mostra uma carga elétrica em azul no meio, né, e vários círculos em volta que representam as regiões de potenciais em volta dessa carga. E cada um com seu potencial. Então, por exemplo, você tem um círculo menor ali de 30 volts, outro maior de 20 volts e outro mais afastado que é o de 10 volts. E os pontos distribuídos aí aleatoriamente, que é o ponto A, B e C, em cima dessas regiões. Então ele quer saber a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto D. Então vamos lá, ó, vamos primeiro identificar o potencial de cada um. O potencial do ponto A está em cima dessa superfície onde o potencial vale 10 volts. Né? Então a gente entende aqui como uma superfície potencial, portanto o potencial do ponto A, vou chamar aqui de VA, vale 10 volts. A mesma coisa para o ponto D. O ponto D está em cima da superfície onde o potencial vale 30 volts. Então, o potencial de D vale 30 volts. Como é que eu calculo diferença de potencial, ou DDP, voltagem? Como é que a gente faz? É só subtrair um pelo outro, né? Então, o potencial do ponto D em relação ao ponto A, basta você fazer o potencial de D menos o potencial do ponto A, ou seja, o VD menos o VA, nesse caso aqui. Então, o potencial de D vale 30, o potencial de A vale 10, então é só fazer 30 menos 10, a gente tem a resposta igual a 30 volts. Então a diferença, a voltagem entre os pontos D e A é de 20 volts. Questão número 3, ele dá uma figurinha onde tem ali um aparelho, que é o U, em retângulozinho, e os pontos onde os pinos do aparelho terão que ser ligados, que é os pontos em vermelho. Então vamos ler aqui, ó. Um aparelho U tem um plug com pinos 1 e 2. Para ser conectado na voltagem correta, o aparelho precisa funcionar com uma voltagem de 50 volts. Qual a forma correta de conectar os pinos para gerar essa tensão? Então, olha só, esse equipamento ele possui o pino 1 e o pino 2, e a diferença de potencial, ou seja, a voltagem desses pinos, tem que ser de 50 volts. Então, como que eu posso conectar cada um desses pinos lá naqueles pinos vermelhos A, B, C ou D? Né? Como é que eu posso conectá-los de modo que a tensão entre os pinos 1 e 2 seja 50 volts? Primeira coisa, eu tenho que lembrar o seguinte, como que eu calculo mesmo a voltagem ou a diferença de potencial? Você tem que fazer um pino menos o outro, né? Ou seja, o valor do potencial de um pino menos o valor do potencial do outro. Como aqui o pino é 1 e 2, eu vou colocar o nome de 1 e 2, né? Então, o potencial do pino 1 e 2 tem que ser o potencial do pino 1 menos o potencial do pino 2, semelhante ao que a gente fez na questão número 2. Então, tem que fazer a subtração entre os dois e o resultado dessa subtração tem que dar 50 volts. Então, com aqueles valores que estão lá nas bolinhas de vermelho, como é que eu organizo, né? Como é que eu conecto esses pinos ali, quais bolinhas, para que a subtração entre eles seja 50 volts, né? Dá para a gente ir fazendo as tentativas aí, mas você pode observar que só funciona se eu pegar esses valores aqui, ó. Se eu conectar o pino 1 no 20, mais 20 volts, e o pino 2 no menos 30, né? São os únicos valores que a gente consegue misturar ali para chegar no valor 50. Então, se eu colocar aqui, ó, fazendo a continha, né? Se eu jogar ali o mais 20 no V1 e o menos 30 no V2, jogar na conta para fazer a diferença de potencial, né? Então vai ficar assim, ó, 20, que é o V1, menos o V2, que é o menos 30. Como o 30 está com negativo, a gente coloca dentro do parênteses, né? Regrinha da matemática. E daí, como eu tenho aqui, ó, menos com menos, né? Menos dentro do parênteses e o menos fora, também a regrinha da matemática, como é que fica? Menos com menos dá mais. Então, se eu vou ter aqui mais 20 com mais 30, se eu somar os dois dá 50 volts. Então,
Vimos então que a resposta correta, que dá 50 volts, é quando eu conecto o pino 1 aqui ó, na bolinha C, que é mais 20 volts, e o pino 2 na bolinha D, que é menos 30 volts. Então a resposta aí, ó, o pino 1 conecta no C e o pino 2 conecta no D. Questão número 4. Considerando que a rigidez dielétrica do ar como sendo de 3.000 volts por milímetro, qual a distância mínima entre dois fios para que não ocorra uma descarga elétrica pelo ar, levando em conta que a tensão entre eles é de 6.000 volts? Então essa questão mostra uma situação onde você tem fios, né, com uma tensão de 6.000 volts, ele quer saber qual é a distância mínima que você pode aproximar esses fios para que não ocorra uma descarga elétrica entre eles. Ele dá aqui a rigidez dielétrica do ar, que é a capacidade que o ar tem de segurar, né, essa descarga elétrica, né, e a partir desse valor aí pode ocorrer uma descarga elétrica. Então olha só, aqui é uma questão de regrinha de 3, né, ou regrinha de X, não sei como é que se dá o nome, de proporção. Então vai ser o seguinte, ó, eu vou colocar aqui em cima o valor da rigidez dielétrica, que é de 3.000 volts a cada 1 milímetro, né? Esse valor que ele informou ali, ó, 3.000 volts por milímetro. E aqui embaixo eu vou colocar então as informações que ele quer. Ele falou que para 6.000 volts ele quer saber então qual que é a distância, né? Então olha só, 3.000 volts a cada 1 milímetro, se eu tenho 6.000 volts, alguns já conseguem observar aí que eu vou ter o dobro de distância, né? Vai ter 2 milímetros. E é essa a resposta mesmo. Eu vou só mostrar como chegar nessa resposta pela conta, mas se você que já entendeu essa proporção aí, é essa a resposta mesmo. Então olha só, como é que a gente faz a regrinha de x? Você vai multiplicar cruzado aqui, né? O 3.000 com o x e o 6.000 com o 1. Então vai ficar ó, 6.000 vezes 1 igual a 3.000 vezes x. Aí para deixar o x sozinho, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 3.000 e passar para o outro lado, dividindo, né? 6.000 vezes 1 vai dar 6.000 mesmo, então vai ficar 6.000 dividido por 3.000. 6.000 dividido por 3.000 dá 2, né? Então, resposta 2 milímetros é a distância mínima para separar esses fios aí, para que não ocorra uma descarga elétrica. Questão número 5, olha só, mesma coisa da número 4, ele só mudou um pouquinho aqui a pergunta, né? Mas ele vai, a gente vai fazer as mesmas continhas da número 4, porque ele também fala aqui de rigidez dielétrica. Então, olha só, para que ocorra a descarga elétrica entre dois fios separados por uma distância de 3 milímetros pelo ar, qual deve ser a tensão mínima entre eles, considerando que a rigidez dielétrica do ar é de 3.000 volts por milímetro? Então, nesse caso, ele quer que aconteça uma descarga elétrica em dois fios que estão separados por uma distância de 3 milímetros. Ele quer saber qual que é a tensão que você tem que colocar nesses fios para ocorrer uma faísca, uma descarga elétrica, né? Qual que é a tensão mínima? Vamos fazer o mesmo processo, olha só. Vou escrever aqui o valor da rigidez dielétrica do ar, que ele deu ali, ó, 3.000 volts a cada 1 milímetro. E embaixo vou colocar as informações que ele quer. Ele quer saber qual que é a tensão, então vou colocar aqui x volts, que é o valor que a gente quer saber. E do outro lado a distância que ele informou ali, ó, que é 3 milímetros. Novamente eu vou fazer aqui a regrinha de x, ó, a proporção em x ou em 3, não sei como é que você dá o nome aí. Então vamos lá, vou multiplicar o 3.000 volts por 3 e o x pelo 1. Então vai ficar assim, ó, x vezes 1, 3.000 vezes 3. X vezes 1 é x e 3.000 vezes 3 dá 9.000 volts. Então essa é a tensão mínima para ocorrer essa descarga elétrica. Ok? Então fica assim.